Estamos ao vivo, que beleza! Gente, tá estranho meu rosto aqui. Olá, tudo bom? Tá estranho esse negócio aqui? Esse filtro que eu botei? Me contem. É muito, sei lá, estourando na minha cara. Gente, hoje a live vai ser sobre hidradeniite. A gente já conversou com o médico dermatologista, o Dr. Wagner. E hoje a live é com a... Tem uma luz, né? É porque eu liguei a ring light. Será que se eu desligar fica melhor? Deixa eu testar, peraí. Hoje a live é com a Clara. Ficou menos pior, né? Que eu tenho outras luzes. Tenho 3 luzes aqui que, nossa... Muitas luzes. Clara, a Clara já tá online aqui, gente. A gente vai conversar então sobre hidradeniite. Ela é nutricionista, então a gente vai falar sobre alimentação. Clara, já pode pedir para participar aí pra gente já começar nosso papo, porque quem sabe hoje não dá tempo, né, de fazer as perguntas de vocês, porque da última vez eu falei tanto, nossa, eu falo muito, né, gente? Fala sério. E aí, mas como é que vocês estão hoje? Estão bem? Tá tudo bem? Clara, manda a solicitação. Aí, boa, mandou a solicitação. Aceitei aqui, a gente vai dar oi pra Clara agora. Já tem aqui perguntas, pode comer ovo de codorna, Clara? Olá! Tudo bom? Tudo certo. O pessoal tá querendo um negócio Tá afrodisíaco, entendeu? Dia dos namorados chegando. Aí quer comer ovo de codorna. Clara, como Meu tá? pai. Tudo bem? Tô bem, tudo certo. Você melhorou? Que bom. Ai, menina, você acredita que, olha como é, assim, quando a gente fica inflamado, como isso reflete muito em outras coisas. Eu fiquei tanto tempo na cama, porque eu tava com muita dificuldade para andar, para sentar e tal. Então eu fiquei numa posição, fiquei deitada bastante e agora eu tô com dor muscular, assim mesmo, sabe? Nossa. Dor na perna. Então acaba que a inflamação, ela reflete em outros tipos de dores. Sim. Muito muito tempo horríveis. parado, né? Exato. Então, assim, a inflamação melhorou, eu consegui drenar bastante do pus, que é uma coisa que dói bastante pra fazer, mas tive que fazer no banho e tal. Mas acabou que agora eu tô com muita dor na perna, mas eu sei que vai passar, vai dar tudo certo. Graças a Deus, o tempo cura tudo. Depois que estoura, dá uma melhorada, né? Exatamente. Clara, se apresenta pro pessoal que não te conhece. Já temos quase 50 pessoas online. Boa noite, gente. Meu nome é Clara, eu sou nutricionista funcional e trabalho com hidradeniite já tem... Olha, eu acho que tem uns 5 anos, deve ser, ou um pouquinho mais. Caraca. Eu acho que tem um pouquinho mais até de 5 anos. Deve ter uns 6 anos, mais ou menos, que eu atendo pacientes com hidradeniite supurativa. E nos últimos tempos tem aumentado muito a procura, né, pela alimentação. Aham. E o mais legal também que a gente percebe, claro, é que com a internet, com a gente conseguir se comunicar dessa forma tão pessoal e tão nichada, né? Uma doença rara, mas as pessoas vão buscar e acabam caindo em vídeos meus ou de outras pessoas e tal. As pessoas estão descobrindo mais o que tem, né? E isso é muito massa. Porque isso facilita muito, né? Muito. E a média de diagnóstico é de 7 a 12 anos na hidradeniite. As pessoas ficam muito tempo sem saber o que tem, né? Hoje eu atendi uma paciente com hidradeniite que teve o diagnóstico final mesmo 20 anos depois. Tadinho. 20 anos tendo furúnculo, né? Sendo tratado como furúnculo, tomando medicamentos que não eram compatíveis, enfim, que não ajudavam em nada, né? 20 anos. Sim. Ô, Clara, e vamos tirar já uma dúvida agora no começo. Você tá alocada, pra galera entrar em contato com você, você tá alocada em qual cidade? E para saber se você também faz consulta via Skype, como que funciona o seu trabalho? Eu tenho consultório no Rio e em São Paulo. Inclusive, eu fui para São Paulo só para atender paciente de hidradeniite. Olha só. E hoje já é possível fazer consulta online. Então, eu tenho... Semana passada eu atendi uma paciente de Portugal com hidradeniite supurativa. Que legal! Nordeste, Minas. Então, é tranquilo, assim. Online também dá super certo, sem problema nenhum.
Massa. Tem um monte de gente de Portugal que assiste, né, os conteúdos que eu faço sobre Sim. Dradenite. E tem muita gente também que ou é português ou é brasileiro, então consome os conteúdos em português, mas que moram assim no Canadá, na Sim, Inglaterra, sim. em Eu vários conheço uma países. Isso é muito pessoa legal. com hidradenite dos Estados Unidos, uma de Paris também, que Aham, também consome massa. aí o pessoal de São Paulo, meus Legal. pacientezinhos Legal. queridos. Ó, parabéns, primeiro, antes de tudo, pelo trabalho e obrigada pelo trabalho também, porque é muito importante a gente ter assim, das mais diversas áreas, as pessoas cuidarem da gente, né? Sim. Também a alimentação é uma coisa tão importante, né? E eu não conhecia nenhuma nutricionista que estudasse, porque, assim, você gasta tempo da sua Sim. vida, tempo profissional, pesquisando sobre o assunto e tentando entender o que é melhor para a vida de algumas pessoas e eu me incluo nelas. Então, assim, obrigada de coração pelo seu Ah, trabalho. eu adoro, assim, gosto muito. Eu falo que eu tenho um carinho muito especial e eles sabem disso, assim, como me emociono, inclusive, com as histórias que eu escuto e que realmente eu participo ativamente disso. Ó, tem a Elaine tá falando aqui que a vida dela mudou depois das suas dicas. Olha isso, que maravilha, gente, muito massa. Gente, vamos combinar assim então, ó. Eu vou fazer as minhas perguntas, as perguntas que eu separei aqui, como vocês sabem, na live eu tenho um roteirinho. Mas mandem perguntas na caixinha de pergunta, nas perguntas e respostas, porque no final da live eu espero que hoje dê tempo da gente ter as perguntas de vocês também. A gente já sabe que tem uma pergunta. Claro, e aí? Mas vamos já começar com isso. Pode ovo de codorna, gente? Pode ovo de codorna. Vocês podem comer ovo de codorna pro dia 12 que tá tudo certo. Não vai acontecer Muito nada. bom, muito bom. Ô, Clara, eu queria que você explicasse nesse começo, por favor, qual a relação da alimentação com a hidradenite? Existe mesmo essa Existe. relação? Existe. A gente já sabe, inclusive, é uma coisa muito importante que estão aparecendo artigos científicos, né? Para embasar tudo isso que a gente já, que eu no consultório consigo ver na prática, né? Mas a gente já sabe que, por exemplo, os lácteos, eles têm uma estreita com a pia dos sintomas da hidradenite. Então, a alimentação, de uma maneira geral, né, o jeito que você se alimenta, como você se comporta dessa maneira alimentar, né? Se é uma alimentação mais baseada em fast food, em comidas industrializadas, ela tem um impacto direto na hidradenite com a piora da inflamação. Entendi. Sobre o Dr. Wagner falou na nossa live sobre os laticínios, né? Sim, sim. Uma dúvida que eu tenho eu tenho mania, assim, eu sou viciada em acordar e a primeira coisa que eu boto na boca é um café com leite. E aí, desde então, na verdade, olha que louca, eu fiz uma consulta de mapa astral. E aí a astróloga falou pra mim assim, menina, a sua doença de pele, você não pode... Ela leu no meu mapa astral que eu não podia tomar coisa com leite, você acredita? Coisa de, né, uma loucura. Aí Gente, assim, que fantástico! não, muito doido. Aí eu falei assim, bom, então vou tomar só sem lactose. Adianta tomar leite sem lactose? Não, não adianta. A questão da hidradenite, ela está na proteína do leite de vaca. A lactose é o Gente. açúcar do leite. E aí, o que inflama, o que piora essa inflamação é a proteína do leite de vaca. Então, assim, você pode, por exemplo, trocar por um leite de origem vegetal. É uma alternativa que eu costumo dar. Café com leite de coco fica bem gostoso. Café com leite de castanha também, para quem gosta, também fica bom. Ai, Então, são menina, alternativas. Vou substituir. Nossa, obrigada. Amei. Você gosta de cappuccino? Eu gosto de cappuccino. Pô, eu tenho uma receita de cappuccino maravilhosa, depois eu te passo. Ai, Com tá bom, leite de obrigada. coco. Fica, tipo, super fechou. delicioso. Tá, e aí, mas eu fico desesperada, porque, por exemplo, eu adoro fazer um brigadeiro, né? Aí é leite condensado, aí, sei lá, tudo, chocolate ao leite. Então, Cara, eu falo que pra tudo tem jeito. Hoje me perguntaram, tem jeito? Eu falei assim, gente, só não tem jeito pra morte. Enquanto a gente tá vivo, a gente arruma uma solução. O leite de coco, pra mim, eu também não consumo lácteos nenhum, né? Por outros motivos.
Então eu falo que eu vivo atrás de coisas para substituir, até para consumo próprio, né? Tem uma receita de brigadeiro com leite de coco que ela dá ponto de brigadeiro de enrolar, porque eu já tinha testado várias e só ficava brigadeiro de colher, e não ficava com gosto muito bom. Hein? Brigadeiro chuchu, gente. Brigadeiro chuchu não dá pra fazer brigadeiro, né? Não vem com essa história de meter que brigadeiro chuchu é bom, porque ninguém vai acreditar nisso, né? É muito papo de nutricionista. Mas esse brigadeiro, ele dá ponto de enrolar, e aí se você quiser fazer mais molinho, dá ponto de cobertura. Então ele tem mil e uma utilidades, assim, e passa batido. Eu lembro claramente quando eu levei esse brigadeiro para uma festa de família. Nutricionista é estranho, né, na festa de família. Você já chega, você leva alguma coisa para comer, o pessoal já fica assim, lá vem ela, né? Aquilo com certeza não é aquilo, é alguma outra coisa. E aí eu falei assim, só conto depois que todo mundo comer. Gente, desapareceu o brigadeiro. Ninguém acreditou que aquilo não era leite condensado. Fica muito bom. Que muito tudo! Bom. Que legal! Nossa, olha aí, gente. As 70 pessoas que estão online vão te agradecer demais. Porque brigadeiro é vida. Brigadeiro é vida, eu também acho. A Marília perguntou aqui nos comentários, eu tô, assim, as que estão mandando perguntas rápidas, eu já vou fazendo se tiver a ver com o papo. Se pode leite de cabra. Então, não pode nada de origem animal. Não, os leites de origem animal eu não recomendo. Nem leite, nem queijo de origem animal. Existe um pedaço do tratamento, porque é um pouco complexo. O que acontece? As etapas de um tratamento nutricional com a hidradenite, ela vai variar de pessoa para pessoa, porque precisa de uma resposta do organismo. E essa resposta, ela não tem como ser... A gente tem uma previsão, mas a gente não tem uma certeza. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu no consultório. Eu tenho uma paciente de hidradenite que está comigo há 1 ano e meio. E depois de 1 ano e meio de tratamento, eu sugeri a gente reintroduzir o queijo de búfala. Só que ela vinha de 1 ano e meio de tratamento, com N coisas acontecendo. E ela comeu o queijo de búfala e não sentiu nenhuma piora. Hoje o consumo dela é assim, uma vez na vida e outra na morte do queijo de búfala. Ela mesma, inclusive, diz que ela prefere nem ficar arriscando. Mas assim, é possível que de repente mais para frente a reintrodução de algum queijo possa ser uma possibilidade ali, né? Isso seja possível. Mas na maior parte das vezes o leite de vaca é o pior de todos eles. E o leite de búfala o queijo de búfala, né? É o que dá menos reação. Mas isso também demanda um tempo para o corpo poder se reestruturar, se reorganizar, a gente baixar essa inflamação e depois a gente tentar essa possibilidade. Entendi. Tem muita gente perguntando, Clara, uma coisa que é a segunda pergunta que eu tenho aqui, que é sobre carne, né? Eu estava morando no Maranhão, ano passado, morei 1 ano no Maranhão e a minha ex-esposa, Jujuba, a Júlia, ela é ovo-lacto vegetariana, né? E desde que nasceu, porque os pais são, então já criaram ela assim e tal. Então eu não comprava carne para fazer em casa. E no Maranhão, eu notei que as minhas crises melhoraram muito. Mas lá também tinham algumas coisas, tipo... eu tive uma crise depressiva, eu emagreci 40 quilos, então a coisa mecânica de ficar raspando parou. Então isso eu já sei que melhora. Outra coisa é que lá é muito calor, então eu ficava pelada em casa a maior parte do tempo, saía só com roupa muito leve. Aqui em São Paulo, eu tenho que usar, por causa do frio, um monte de blusa que fica raspando na minha axila, inflama, é batata. Então eu sei que outras razões me deixaram, assim, ajudaram nas crises. A carne, que foi a coisa que eu diminuí muito o consumo, porque eu não comprava para fazer em casa, só quando eu saía, ia a restaurante e tal, acabava que eu comia às vezes. Ela é inflamatória, ela ajuda, piora, tem alguma relação? A carne, principalmente a carne bovina, ela em excesso, ela tem uma característica inflamatória. Não exatamente para a hidradenite, mas como um alimento, né? Existe um equilíbrio que a gente precisa sempre ter na nossa alimentação de alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. Isso faz parte. Algumas pessoas se demonstram mais sensíveis à carne do que outras.
Por exemplo, tenho pacientes que estão sem crise de hidradeniite há tempos e comem normalmente carne de bovina, frango, peixe, ovo, essas proteínas animais e não entram em crise. Tem outras pessoas que a gente optou por retirar as proteínas de origem animal e notaram melhora. Então, isso é uma avaliação que eu sempre peço para os meus pacientes ficarem observando se estão comendo em excesso e se a retirada pode vir a trazer ou não algum benefício, né? Tem alguns protocolos que a gente vai fazendo um rodízio, né? E um deles que eu uso, eu deixo o paciente 30 dias sem frango, sem carne de porco e sem carne bovina, né? Hoje eu atendi uma outra paciente com hidradeniite que saiu ontem desse protocolo. E ela falou que em 30 dias as lesões desapareceram. Ela só ficou com peixe e com ovo. É claro, sim, isso é um protocolo que ela foi guiada, né? Ela não fez assim, porque a gente também precisa prestar atenção no que você tira, porque a pessoa vai tirando, daqui a pouco tá fazendo fotossíntese, né? Vivendo de luz. Mas algumas pessoas demonstram ter benefícios, sim, com a redução, pelo menos, da proteína animal. Uma coisa, claro, que eu evito muito comer, e eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, são as carnes embutidas. Então, presunto, mortadela, essas coisas, peito de peru. Todos os embutidos, eles possuem muito corante, conservante. Os industrializados, que tem corante, conservante, aquele monte de nome. Olhou a lista de ingredientes, tem um monte de nome que você não conhece, eu falo que é o dedinho da indústria para aquilo durar mais tempo e eles ganharem mais dinheiro. Então, assim, tudo que tem corante, conservante, e aí presunto, tem nitrito, nitrato, tem corante, tudo isso faz um impacto na inflamação e o que piora para a hidradeniite, consequentemente. Para o paciente de hidradeniite, você fala assim, cara, Oi? para de consumir. Oi? Eu acho que aqui tinha parado. Voltou? Acho que voltou. Tinha voltou. parado aqui. Voltou. Aqui. Aqui tá de boa. Tá me ouvindo? Voltou? Então tá. Tô escutando sua voz. Tô. Tá. Voltou. Agora a imagem também. Massa. O que eu tava perguntando era assim, qual alimento que, quando você senta com um paciente de hidradeniite, você olha e fala assim, amigo, amiga, esse não é para comer mesmo, assim, não é para consumir, além do leite, né, dos laticínios. Tá, eu ia falar os laticínios, que eu ia falar assim, esse é o número 1, assim. Sim, mas além disso, uma coisa que eu imagino que seja, né, frutos do mar, por exemplo, não sei se tá certo. Então, nem todo mundo faz reação com frutos do mar. Eu conto nos dedos os pacientes que têm problema, assim. Tem uns que têm muito problema, que falam assim, comi camarão ontem e hoje acordei inflamado. Tem pessoas que comem e não sentem nada. Um outro alimento que eu costumo pedir para retirar, ou pelo menos reduzir drasticamente, são trigo, centeio e cevada, que é o bendito do glúten. Na verdade, vamos lá, essa questão do glúten, ela tem uma questão intestinal envolvida, né? Uma das questões de sistema imunológico, de absorção de nutrientes, envolvidas na inflamação, é o aspecto intestinal do paciente. O jeito que esse intestino absorve, o jeito que esse intestino se defende. O glúten, ele tem uma questão ligada pontualmente com o intestino. Ele piora essa superfície intestinal, o que causa que a gente chama de disbiose intestinal, que é o desequilíbrio das boas bactérias. Então, ele tem uma interferência muito grande em relação a isso. Então, o que a gente observa é que, ao reduzir ou excluir os alimentos que contêm glúten, a gente consegue uma evolução do tratamento mais rápida. Nossa, que interessante. E aí, inclusive, nessas minhas pesquisas por artigo científico, que toda hora eu fico dando lá uma busca para ver se tem uma coisa nova, eu peguei um artigo razoavelmente recente, de uns 2 meses atrás, com um estudo pequeno, então assim, a gente não pode tirar conclusões precipitadas dele,
mas um estudo que mostrava a relação dos pacientes com hidradeniite e com sensibilidade não celíaca ao glúten, ou seja, eles não têm a doença celíaca, mas eles possuem uma sensibilidade ao glúten, confirmando essa questão toda que a redução do glúten seria um benefício para o paciente com hidradeniite. E aí a gente pode consumir, por exemplo, pão de batata, pão de abóbora, essas opções. Sim. Pão de aipim, usar farinha de arroz, farinha de castanha. Eu acho que um benefício atual é que com a quantidade de problemas que estão surgindo por sensibilidade alimentar, a indústria está se adaptando. E também as pessoas estão se adaptando. Então, assim, você dá um Google, você encontra milhares de receitas sem glúten, sem leite. Então, hoje em dia tem coisas bem fáceis de serem feitas e gostosas, né? Que eu acho que é o mais importante. É, o principal, concordo. No outro dia eu fiz uma pizza com massa sem glúten. Nem eu acreditei que aquela massa era tão fácil de fazer e que deu certo, né? Porque quando dá certo é uma felicidade. Porque a massa fica ruim, né? Sim, total. É complicado. A história do brigadeiro de chuchu, né? Não dá. Sim, não, impossível. Mas eu também acho que ultimamente assim, as coisas têm melhorado muito. Até as opções, assim, você vê, tem bastante loja e começou a baixar o preço. Esses produtos começaram a ficar mais acessíveis, o que eu acho muito importante, porque não é só a gente rica que tem hidradeniite, é uma doença que pega a população inteira. Então, a gente precisa de acessibilidade aos alimentos, né? Sim. Então, aí você comentou cevada. Cerveja faz mal? Agora, calma, não é só a cerveja, é o álcool em geral que eu quero perguntar. O álcool, ele é potencialmente inflamatório de uma maneira ampla e generalizada. Aí a cerveja, ela é álcool e cevada, né? Então, de todos, quando o paciente fala assim, mas eu posso beber alguma coisa no fim de semana, esse alguma coisa não é cerveja. A gente escolhe outra coisa, entendeu? Vamos lá para uma caipirinha, né? Vamos tentar outra coisa. Mas a cerveja é... Vinho é mais tranquilo? Vinho é mais tranquilo. Tá, porque eu sou ou da cerveja ou do vinho. Inclusive, hoje eu tava com a minha família aqui, eu já bebi uma cerveja, me lasquei, então. Porque eu não sabia de verdade. Oh, meu Deus. Que tristeza. Clara, quais alimentos que você recomenda a gente a comer, assim, a botar sempre na cabeça pra gente integrar a nossa dieta? Então, alimentos que ajudam, por exemplo, com cicatrização, alimentos que são anti-inflamatórios. Você já sabe? Você tem pesquisa sobre isso? Então, a gente sabe, por exemplo, que em relação à hidradeniite, existem alguns nutrientes importantes. Por exemplo, o zinco, ele é um nutriente importante. Aí a gente encontra o zinco, por exemplo, no chocolate. E aí, um chocolate amargo sem leite, que, por incrível que pareça, não é tão difícil de achar. Mas eu não gosto muito como... Então, é uma adaptação do paladar. É verdade, é verdade. Tem que, tipo treinando, sabe? Hoje você odeia, aí amanhã você come mais um pouquinho, você já começa a olhar aquilo com um pouquinho mais de carinho. Daqui a pouco você vai comendo e tá ok, né? Sim. Castanha, semente, tudo isso é fonte de zinco. Vitamina C também auxilia muito na cicatrização. Então, a gente tem limão, laranja, acerola, abacaxi, que são boas fontes de zinco. A vitamina E também melhora muito o aspecto da pele. A semente de girassol é uma ótima fonte de vitamina E e fica maravilhoso em cima de salada. Não sei se você já Eu amo, isso que eu ia falar. Salada com semente de girassol, de abóbora. Nossa. Adoro! Sim. Dá um falo crocante, né? Um croque-croque. Eu até brinco, falo que eu como semente de girassol com salada. Com a salada. Eu sou apaixonada. Vitamina A também é bem importante para essa parte da pele, né? De regeneração da pele depois que estourou e tem que agora cicatrizar e fechar. Aí cenoura, abóbora, beterraba são boas fontes de vitamina A. Tem um tempero que é muito utilizado e muito difundido, né? Quando a gente fala de hidradeniite, que é a cúrcuma, né? Aí a gente tem que fazer só um adendo que eu estava falando no outro dia com um paciente, ele falou assim, eu não sabia disso.
A cúrcuma, ela precisa ser colocada no final da preparação. Você não pode colocar cúrcuma, por exemplo, no início do cozimento do arroz. Ela não pode ficar em altas temperaturas. Fez o arroz, colocou no prato, colocou a cúrcuma. Fez a sopa, colocou no prato, colocou a cúrcuma. A cúrcuma vai no prato. Ah, eu sempre fiz errado então, menina. Caraca, Porque eu não sabia. quando vai pro fogão e tal, ela perde as propriedades. Ela continua sendo um tempero, mas a propriedade anti-inflamatória dela é perdida na temperatura de... exatamente, né? O ômega 3 também é outro nutriente importante, tanto para inflamação quanto para cicatrização. E aí, ômega 3 a gente vai encontrar nos peixes, na semente de chia, na semente de linhaça. São alimentos possíveis, fáceis de achar, com um preço acessível. Que são... A vitamina D também é muito importante, porque ela é importante para o sistema imunológico, né? Então, também tem nos peixes, tem nos ovos e tem nos cogumelos. Então, são alguns nutrientes que são fundamentais. Mas uma coisa que eu sempre gosto também de chamar a atenção, que quando você fala de um paciente com hidradeniite, eu falo que o paciente não é a hidradeniite, ele tem a hidradeniite. Sim. Então, muitas vezes, o paciente chega para mim no consultório, além desses nutrientes que são fundamentais e não podem faltar, você precisa também ver se não existem outras questões acontecendo, porque eu pego pessoas anêmicas. E isso não vai ter assim, não tem uma relação direta com a hidradeniite. Só que se uma coisa não está funcionando, o corpo todo está em desequilíbrio. E isso vai interferir na hidradeniite. Então, a gente precisa também saber que a gente tem que olhar a pessoa como um ser completo que ela é, né? E não querer botar as pessoas dentro de caixinha. Não, vou tratar só a hidradeniite. Não existe. Você vai tratar a pessoa. Eu sou uma pessoa... Agora eu vou fazer uma confissão aqui. Que gosto muito de comida salgada. Eu boto shoyu bastante na comida, salzinho, eu dou uma abusada. O sódio, ele é bom, ele é ruim ou não? Não tem uma ligação direta, vai ter uma ligação direta com a saúde. Mas o shoyu, ele tem glutamato monossódico. O glutamato monossódico, a gente tem shoyu sem glutamato. Tem um nome feio já. Se você procurar, existe shoyu sem glutamato. O glutamato, ele interfere naqueles bichinhos do intestino que eu expliquei. Então, ele piora a disbiose. No que piora a disbiose, piora a inflamação, piora o sistema imunológico, piora a absorção de nutrientes. Aí é uma bola de neve. Mas encontra shoyu sem glutamato com facilidade. Legal. Vou procurar, porque minha salada, por exemplo, eu costumo colocar shoyu e tal. Eu amo salada. Clara, você acha que desses anos todos que você trabalha, né, que você conhece bastante gente que tem hidradeniite, você acha que os fatores psicológicos como o estresse, ansiedade, tem a ver com a doença? Isso interfere? Interfere. Eu tenho pacientes que estavam estabilizados e que não mudaram nada de alimentação, estavam com um tratamento dermatológico redondinho, fazendo tudo bonitinho, tiveram uma crise de estresse e ansiedade por qualquer motivo que fosse e estourou tudo novamente ou piorou o que estava aberto, né? A parte química do estresse e da ansiedade interfere na parte intestinal. Estresse e ansiedade é um fator para redução de boas bactérias, né? Então, isso tem uma interferência química também, né? Do próprio corpo. E também tem pessoas que entram em estresse e ansiedade e comem coisas que não podem comer. Então, quando a gente fala dessa parte emocional, tem essas duas questões. Mesmo você se mantendo na dieta, pode vir a acontecer por uma questão química do corpo, ou você se estressou, ficou ansioso e acabou descontando isso na comida. Sim, estão perguntando aqui, tipo a quarentena, sou eu. Eu fiquei estressada, ansiosa na quarentena. Aí minhas inflamações começaram a piorar. Aí eu comecei a querer a comida de conforto, né? Que é a famosa comfort food. Então, não, quero comer pizza, quero comer isso, quero comer aquilo, tudo embutido. Não, faz um Rapidez, faz um não sei o quê. E aí, gente, eu olhei e falei, não, eu não posso mais, porque não vale a pena. Não vale a pena o estresse, entendeu? Sim. É muita dor, Deus me livre.
Clara, você consegue compartilhar alguns exemplos, algumas histórias de pacientes que você atendeu e teve assim alguma melhora? O que aconteceu nessa caminhada de vocês juntos? Ou você acha que assim cada caso é um caso, não tem, a gente tem que se consultar mesmo para perceber assim, para saber o que cada um tem que fazer? O que você acha? Não, eu tenho exemplos, vou dar esses exemplos, mas é importante dizer que existem algumas coisas que são muito individuais. Por exemplo, essa história de tirar o leite, tirar o glúten, é impressionante como em 30 dias a gente tem uma melhora. Mas aí, uma coisa que eu escuto muito em rede social, em grupo de WhatsApp que eu participo, algumas pessoas falando assim, eu tirei o leite e nada aconteceu. E aí eu sempre pergunto, mas você tirou leite por quanto tempo? E tirou tudo, todos os laticínios e tal? Tirei por uma semana. Tipo assim, uma semana não dá corpo respirar e responder. Então, os casos de sucesso que eu tenho no consultório, que teve uma evolução, que reduziu a inflamação, reduziu o aparecimento de novos nódulos, né? Reduziu a piora, por exemplo, eu não sei se com você isso acontece, durante o período menstrual é uma questão, sempre dá uma piorada por conta da oscilação hormonal. E em 100% dos casos, o que foi feito foi a exclusão de glúten, a exclusão de leite e todos os seus derivados, né? E principalmente, não só pensar no que a gente tem que tirar, pensar no que a gente vai colocar. Então, assim, pego pessoas que não comem uma folha de alface. Então, assim, a gente precisa entender que é comer comida de verdade. Feijão, arroz, legumes, verduras, frutas. Então, verduras, legumes e frutas, assim, é fundamental. Porque é onde a gente vai ter as fontes das vitaminas e dos minerais que a gente precisa, que tem esse potencial antioxidante e anti-inflamatório. Então, os casos de sucesso que eu tenho no consultório são exatamente isso. É uma evolução e uma constância, né? Não é fazer 2 semanas e chutar o balde, né? É manter isso acontecendo. Manter sem leite, sem glúten e comendo comida de verdade. Né? Então, mais ou menos em torno de uns 4 meses, quando a pessoa consegue seguir isso de uma maneira regradinha, e é como você mesmo falou, existem casos que fogem a isso, né? Mas a gente consegue notar uma melhora bem significativa em 4 meses. Entendi. Nossa, é que é muito louco, né? Tipo, É muito louco. O mundo ele é muito feito para a gente consumir muita coisa industrializada. A gente é jogado o tempo todo para comprar facilidade na alimentação, né? Então a gente acaba se prejudicando na questão da saúde, da alimentação e tal, para conseguir algumas vantagens em outras áreas da vida, como o tempo, o dinheiro, porque é mais barata a comida industrializada. Quer dizer, na verdade não, né? Para pensar, isso é um mito, né? Eu pensei agora é um mito. Na verdade, quando a gente fala de comida cara, a gente está falando, por exemplo, mas um pão sem glúten é caro. Eu acho um absurdo o preço de um pão sem glúten. Só que assim, você não precisa trocar o pão comum pelo pão sem glúten. Você pode trocar o pão comum por um aipim cozido, uma mandioca, uma batata doce, uma tapioca, que é muito mais barato. Então, assim, existem as substituições que são possíveis. Comida mesmo, frutas, verduras e legumes são um valor acessível. Se a gente estiver falando do chocolate XYZ, enfim, daquele sal colhido no alto do Himalaia pelas virgens, aí a gente começa a falar de uma coisa mais cara. Mas não tem menor necessidade de fazer isso. A gente consegue todos esses efeitos, tudo isso, comendo comida. Nossa, esse sal do Himalaia aí é mó enganação. Uma vez eu fui ver, na verdade, era tudo pintado de rosa o negócio. Nem era do Himalaia, um que eu tinha aqui em casa. Você bota na água, a água fica colorida e ele fica branco. Entendeu? Era sal grosso. Eu falei, pega um sal grosso, bota aí sal do Himalaia, vai cagar. Ai, gente. Tem muita gente perguntando agora. Gente, eu terminei minhas perguntas.
Agora vai dar para fazer a pergunta de vocês. Nós temos 7 perguntas na caixinha de perguntas e respostas. Então, vamos lá. 8, agora 8. Mas tem muita gente perguntando aqui que começou a rolar para cima e eu fui vendo. E eu não estou entendendo essa pergunta, mas vou jogar a bola para você. Que é tomate. O tomate tem alguma... sim. Então, Tá. porque existe um grupo de alimentos chamado solanáceas ou nightshades, que é a batata inglesa, a berinjela, pimentas e pimentões e tomate. Esse grupo, existem indícios, eles não funcionam com todo mundo. Isso não acontece com todo mundo. Eu já vi que tem paciente meu aqui que acontece com eles, que pelo nome eu já lembro. Algumas pessoas reagem a esses alimentos. Eu tenho uma paciente que está até aqui na live, que ela come tomate e a inflamação da hidradeniite piora bastante. Nossa, eu então, como sim, muito tomate, eu nunca reparei. Isso é muito observação. Então, a gente precisa observar. Os alimentos chamados de solanáceas, que são esses que eles estão perguntando, eu sempre peço para o paciente observar. Observa, assim, principalmente quando é com consumo muito grande, se diante de uma alimentação toda regrada, ao consumir esse alimento, você nota que 1 a 2 dias, 3, 4, assim, no máximo, a inflamação vai piorar. Então, a gente começa a fazer, tipo, uma exclusão para ver se isso melhora. Se melhorar, é que provavelmente aquilo dali é uma questão para você. Mas isso não acontece com todo mundo. Eu, sei lá, no universo de muitos pacientes, eu lembro de cabeça de uns 5 que notaram com tomate, com berinjela e com batata, né? E com as pimentas também. Nossa, a única coisa desse grupo aí que eu não como, mas não como assim mesmo, nem em restaurante eu falo que eu tenho alergia de tão mal que eu fico, é o pimentão. Mas é uma questão de... Não sei se chama refluxo, mas eu fico arrotando o pimentão. Não consigo digerir. Uma coisa que as pessoas têm geralmente com pepino também, né? Sim. Com pepino eu não tenho, mas com pimentão não dá, assim. Eu gosto do gosto, mas não consigo comer de maneira alguma. Tem gente perguntando, Clara, quanto tempo um alimento leva para sair do corpo? Então, para o corpo desintoxicar, assim. Isso é uma das perguntas que sempre eu escuto e, assim, só Deus sabe. A gente não consegue medir. Isso é uma coisa muito individualizada, né? Alguns protocolos que eu costumo usar em atendimento, por exemplo, esse que eu contei logo no início da live, que a paciente terminou ontem de fazer, que é um protocolo de desintoxicação, ela melhorou muito em 30 dias, né? Mas quanto tempo, por exemplo, hoje eu parei de comer queijo. Quanto tempo meu corpo vai se desintoxicar desse queijo? Isso é uma coisa que em mim vai ser de um jeito e em você vai ser de outro. Eu lembro que quando eu parei de comer laticínios, eu tinha uma rinite muito importante. Eu lembro que mais ou menos em 7 meses eu senti que eu falei assim, não, eu tô boa da rinite. Então, mas assim, com outras pessoas isso é mais rápido, com outras pessoas isso é mais demorado. Outras coisas que influenciam também é se, além de retirar, você está tratando. Porque existe um tratamento intestinal que precisa ser feito para agilizar a recuperação do intestino e agilizar, obviamente, o resultado também. Entendi. É tipo com probiótico, essas coisas? Exatamente. O próprio. Porque também é uma vida inteira, praticamente o meu corpo é composto de queijo, né? Você me aperta, sai catupiry. Então... Ô, Clara, vamos agora para as perguntas da caixinha aqui de perguntas. Ó, vamos lá. Carne de porco é a pergunta de agora, feita pela Meire. A carne de porco entra no mesmo esquema dos frutos do mar. Algumas pessoas reagem, outras não, e é necessário observação. Boa. Gente, eu não vou falar o nome não, porque esses arroba de vocês... É a Jana. A Jana. Eu conheço... Maravilhosa. Perguntou se a cúrcuma é a mesma coisa que a açafrão, né? Açafrão da terra, né? É vendido pela mesma coisa. Existe, na verdade, um outro açafrão, mas não é desse que a gente está falando. O que é açafrão da terra e cúrcuma é a mesma coisa. Boa. A Jana também perguntou sobre a
farinha integral e o pão integral? Ambos têm glúten. Integral é só porque ele tem mais fibra, mas o glúten é uma proteína e ele vai estar ali independente de ser integral ou não. Nossa, Clara, você é muito inteligente. Obrigada pela sua vida. Apenas. Sério, não, muito bom. A Nick... Nick Diz! Beijo, meninas! Vocês são maravilhosas. Elas estão perguntando se o amendoim piora a hidradeniite. Eu amei, que é bem específico. E se existe diferença deles em pasta, né? A pasta de amendoim. Então, o amendoim é uma das questões, tipo a carne de porco, o camarão ou as outras castanhas, por exemplo. É uma coisa individualizada. Porque é uma coisa interessante é que, assim, independente de você ter hidradeniite, você pode ter sensibilidade alimentar a esses alimentos. Então, quando você tem sensibilidade alimentar a um alimento específico, as outras doenças que você já tem, elas pioram com o consumo desse alimento. Então, no caso de vocês com hidradeniite, quando você consome um alimento que você tem sensibilidade, isso vai piorar. E a pasta de amendoim é o amendoim mais concentrado. Então, tende a ser pior do que o amendoim puramente, né? A não ser que você coma baldes de amendoim. Aí vai dar no mesmo. Boa. Tem uma pessoa aqui que eu gostei, que aqui é radical. Olha só, um shot de cúrcuma com limão pela manhã ajuda. Pode ser tomado diariamente. Eu tô pensando uma pessoa pega, espreme o limão, bota a cúrcuma. Maravilha. Então, isso faz parte de um conjunto de coisas. Tomar só isso e não fazer mais nada não vai resolver de nada. Mas sim, isso é uma alternativa para compor lá a sua mudança de alimentação. Larissa, obrigada. Agora eu vou tomar todo dia de manhã um shotzinho de limão com cúrcuma. Vai ser ótima. A Bárbara perguntou se a farinha feita da casca de maracujá tem glúten. Não vai ter glúten. Principalmente se for feita na sua casa, né? Pode ser aquele negócio de contaminação cruzada. Dificilmente hidradeniite reage à contaminação cruzada. A Bárbara também perguntou se comer doces naturais, por exemplo, doce de abóbora, ajuda a ter mais inflamação, porque a gente já sabe que o açúcar também é um vilão enorme. Isso que eu ia falar. O açúcar é uma questão, e doce, mesmo sendo da própria abóbora, né, vai ter uma quantidade de açúcar significativa. Uma coisa importante também em relação ao açúcar é quando a gente fala de quantidade e frequência, né? Por exemplo, comer 2 colheres de sopa de doce de abóbora uma vez por mês num ambiente todo favorável, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí, se você está falando de comer um doce de abóbora sexta, sábado e domingo em grandes quantidades, aí realmente não vai dar, né? Mas é tudo uma questão de equilíbrio. Qual é a frequência e qual é a quantidade que eu como esse doce, né? Entendi. Nossa, gente, a minha alimentação tá indo bem de mal a pior aqui. Tem uma pergunta que até, Juliane, até a gente já comentou na live com o Dr. Wagner, mas vai ser ótimo a Clara falar também, que emagrecer ajuda a não ter novas lesões? Emagrecer ajuda a não ter novas lesões porque a gente reduz percentual de gordura. Gordura corporal é um fator inflamatório. E isso é uma pergunta muito interessante, porque algumas pessoas falam assim, eu tenho hidradeniite porque eu estou acima do meu peso. Pessoas magras, com um percentual de gordura elevado, também têm hidradeniite. Eu tenho pacientes que são magras, mas têm um percentual de gordura elevadíssimo, e aí isso não vai ter interferência, né? Só o peso por si só. Total. Inclusive, gente, meu relato aqui, pessoal, eu pesava 102 quilos, depois eu fui para 60 e minha vida mudou completamente. Agora eu tô com 75, porque 60 é muito pouco para mim, gente, eu não me reconheço. 60 quilos não dá, eu tô bem assim, do jeito que eu tô. Arroz, Clara, a Juliane também perguntou se o arroz tem se ele faz mal. Sem problema. Tá.
E aí, Ah, até o Dr. arroz e Wagner. feijão tá mantido. Ah, que bom, amo. O Dr. Wagner até comentou que em outras culturas, né? Então, por exemplo, os asiáticos, né? A incidência é menor justamente pela dieta, né? Isso é Sim. muito, muito interessante. A Roseanne Boleca perguntou se fritar na banha do porco, se pode. Ah, essa história da banha de porco, ela rende, né? Então, vamos lá. Porque começou essa história de que banha do porco é natural, vamos trocar tudo por banha de porco, né? Não conhecia essa história, gente. Eu não Nossa, estava lá quando é, começou. escuto muito. Aí eu costumo sempre brincar. Você conhece o porco? Você sabe como é que ele se alimenta? Porque Boa. a alimentação do porco interfere na qualidade dessa banha de porco. E toxinas alimentares que o porco come, daquela ração chechelenta com coisa transgênica, vai ficar na gordura dele e a gente vai comer essa gordura. Então, assim, se você conhece o porco, sabe o que ele está comendo, porque no outro dia eu até vi vídeo de uma amiga minha que tem sítio, o avô tem fazenda, e eles fazem a banha do porco. Então, assim, ela sabe o que aquele porco está comendo. É Exato. outra história. A banha do porco do supermercado, pelo amor de Deus, não. Vai piorar a hidradenite. Entendi. Tem que conhecer o porquinho, né? Porque senão ele tá bem porquinho, né? E aí a Sim. gente se emporca também. A Larissa perguntou aqui se o queijo faz tão mal quanto o leite. Sim. A proteína do leite vai estar no queijo. É triste, eu sei. Tão bom. Quando eu deixei de comer queijo, eu também fiquei triste. Nossa. E aí tanto faz, né? Se é o leite ou se é o queijo. Aham. Ai, gente, é uma tristeza, porque eu penso numa pessoa que gosta de queijo, essa pessoa se chama Jéssica Tawane, olha, falar. A Pri perguntou, ai, que pergunta interessante, Pri, como os probióticos atuam? Os probióticos atuam melhorando. Vamos lá, vamos tentar ser um pouquinho mais didática. A parede do intestino é como se fosse a trama de uma roupa. E os probióticos ficam exatamente aqui em cima. Quando a gente entra em processo de disbiose, essa trama se abre e passa para dentro o que não é para passar. Os probióticos, eles atuam exatamente formando essa barreira aqui. Então, eles melhoram o sistema imunológico, melhoram a captação de nutriente. Então, é assim que eles vão ajudar e auxiliar a reduzir a inflamação. Então o probiótico é uma capa de colchão, tipo assim, para não sujar o colchão. Por aí, exatamente. Perguntaram, eu não sei falar o arroba, mas ela tá fazendo muitas interações, então obrigada. O cocô, sobre o cocô. Sobre o cocô, como deve ser quando... eu já nem entendi essa pergunta. E o cocô, como é que o cocô deve ser? Como é que fica o aspecto das fezes quando a gente resolve a disbiose intestinal? Fezes é quando tá brava que fala, né? Aí fala fezes. Não, Pra mim então, é cocô. Então é cocô mesmo, vamos lá. Tá. Ele tem que ser inteiro, úmido, macio e sem dificuldade de sair. Então, o cocô, bolinha, tipo cabrito, ou aquelas fezes, o cocô mais amolecido, espedaçado, são os dois extremos que são características de disbiose intestinal. Quando a gente começa a regularizar isso, ele fica inteiro e sai de uma maneira... sentou, saiu. Mais ou menos isso. Entendi. Eu tenho... agora vamos falar de escatologia, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, eu adoro. Nem eu. Eu como muita salada e meu cocô fica solto, assim, fica um pouco mais... Sabe, menina? Sim. Aquela coisa então, mais aguada. Existe algum desequilíbrio na sua flora intestinal. Puxa porque vida. mesmo o excesso de salada não deveria fazer isso. Tem alguma coisa aí que não tá funcionando bem. Meu Deus, eu achei que era super saudável. Nossa, informação é tudo. Mesmo com excesso de salada, ele vai sair inteirinho, macio, enfim, sem fazer força.
Gente, eu amo meus cocôs. Dá uma alegria, né? Se você fazer cocô, é muito bom. Sim, né? Tipo, Nossa, eu adoro. relaxa a vida. Exatamente. Low carb ajuda? Low carb, vou traduzir aí pra galera, é dieta com pouco carboidrato, né? Isso, né? Isso. Ela ajuda sim, porque quando a gente reduz o carboidrato, consequentemente, a maior parte das vezes a gente vai reduzir o glúten, né? A farinha de trigo, vai acabar reduzindo também gordura corporal. Então, a low carb, ela é um dos protocolos, uma das vias que a gente pode usar em algum momento para ajudar esse paciente com hidradenite. Entendi. E o carboidrato, ele vira açúcar, né? Isso. Que Legal. vira gordura. Aham. A Marina perguntou se tem alguma receita de suco para ajudar a desintoxicar o organismo para hidradenite. Então, o suco verde, ele que é o suco detox, né, que todo mundo fala, assim como o shot de cúrcuma, ele é uma alternativa num conjunto, né? É o que eu falei. Tomar um suco detox e continuar comendo o que não deve, não vai resolver. Tipo, não existe uma coisa milagrosa, assim, mantém tudo e toma isso que resolveu. Isso não vai existir. Sim, entendi. Que pena, né? Podia. Um suquinho de Sim, manhã, com acabei certeza. minha Ia ser mais hidradenite. simples, né? Nossa, podia muito. Nossa, tem uma pergunta muito específica da Patrícia. Patrícia, ela é portuguesa, a gente se conheceu na Alemanha num congresso sobre hidradenite. Você acredita? Que amor que ela tá aqui. Um beijo pra você, minha querida. Ela perguntou se sumo, deve ser o suco, né? Ela, em Portugal, o sumo de aipo, se ele é anti-inflamatório. Aipo é um alimento anti-inflamatório. Então é super positivo ter isso na rotina, em suco, na comida. Eu não fazia ideia que aipo era anti-inflamatório. Aipo, coentro, salsinha. Caraca, gente! Para turbinar o suco verde. Olha, muito interessante. A Amanda perguntou se milho transgênico piora a hidradenite. Então, eu não vou ter nenhum, vou falar assim, não tem nenhum respaldo científico para te dizer isso, porém, eu tenho um respaldo clínico do que eu vejo, né? Todos os alimentos transgênicos, eles pioram desbiose intestinal. Então, a prática clínica me diz que sim, que piora. Mas eu não vou ter, qual é o artigo científico? Não tem, mas a prática clínica me mostra que sim. Entendi. A Grazi perguntou, e essa pergunta é ótima, muito interessante, que bom. Obrigada, Grazi, por essa pergunta. Qual é o melhor adoçante? Então, o xilitol, eu acho que o açúcar demerara não é adoçante, né? Deve ter, acho que é sucralose, o outro. Dos adoçantes. Se eu tomo adoçante, eu fico com uns gases, mas de dar dor nos meus cílios. Com qualquer adoçante? Eu não sei. Porque xilitol dá muitos gases. Não, eu acho que tem outro nome. Estévia. Não. Maltitol. Não. Sucralose. Não. Ciclamato sacarina. Não. Acesulfame de potássio. Não deu. Tem um nome específico, depois eu lembro. Nossa, Então, dos adoçantes, eu prefiro quando a pessoa não tem excesso de gases, porque o xilitol piora. Eu gosto do xilitol, gosto da estévia. E o açúcar demerara, ele, na verdade, ele continua sendo açúcar. A diferença dele para o açúcar branco é que ele tem um pouquinho mais de vitaminas e minerais. Mas isso não quer dizer que você pode tomar livremente, né? Açúcar independente, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara ou açúcar refinado, eles não deixam de ser açúcar e precisam ter atenção. Entendi. A Amanda também, ela perguntou se o óleo de soja piora, né? Se é melhor trocar por óleo de coco. E aí também, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que eu costumo usar óleo de girassol em casa. Qual óleo, né? Todos os óleos refinados, girassol, canola, soja, milho, algodão, tudo que é refinado, esses óleos refinados, eles têm uma tendência à inflamação. Então, eles pioram a hidradenite. O melhor é usar o óleo de coco ou o azeite.
O azeite é só não deixar ele ali muito tempo, tipo, esquentando, que não tem problema nenhum. Então, Entendi. eu costumo indicar um dos dois, né? O óleo de coco tem um sabor muito típico, né? Então, eu, pelo menos, não gosto dele com qualquer coisa. Então, a maior Eu parte das também acho coisas muito eu doce. cozinho com azeite. Mas o que cabe o óleo de coco, eu faço com óleo de coco. Entendi. Difícil de cozinhar com azeite é caber no bolso, né? É. Mas aí é sempre o mínimo possível, né? Usar o mínimo Sim, possível, porque aí aquilo dali total. acaba rendendo. Total. Ô mãe, a minha mãe tá aqui nos comentários falando que é a sucralose que me dá gases. É, a Obrigada, sucralose mãe, por ajudar. Eu sei que a senhora conhece meus gases, mas não é. É um outro que tem escrito que é o que a Amanda tem. Sorbitol! Lembrei! Sorbitol existe? ele assim, existe. É que nem o xilitol, ele pode dar gases mesmo. Isso é Boa. do próprio adoçante. Entendi. Sorbitol. Olha, lembrei, que susto. Que susto não, que bom. Nossa, eu tava aqui já tenso. Eu quero fazer a última pergunta, que eu achei que ela me contempla. Porque nosso tempo O nosso tá tempo deve estar acabando, Clara. acabando, né? Exatamente, Aí eu não tô achando, mas achei. É da Ana. Ana é meu tipo de pessoa. Tomar vinho todos os dias. Pode, Clara, tomar vinho Aí é todo álcool dia. todos os dias, né, gente? Todos os dias. Não pode deixar isso pro fim de semana, pelo amor de Deus, né? Eu amo tomar vinho, gente. Eu também amo tomar, mas todos os dias, né? Também é demais, né? Vamos Então combinar é demais, que né? não precisa, dá até dor de não, cabeça. não. Né? Sim. Clara, eu quero te agradecer, assim, do fundo Eu do que meu agradeço. coração. Informação, ela tem valor, e não é só valor monetário, é valor, assim, Sim. de vida. Então, obrigada por tirar esse tempo enorme para contribuir com a gente, para espalhar conhecimento, e um conhecimento que impacta mesmo na vida das Sim. pessoas. Você sabe que não é todo mundo que tem acesso a uma nutricionista, então fazer esse trabalho como você faz de graça, sabe? E divulgando todas as coisas, assim, de verdade, muito obrigada. Não só pela live, mas também pelo seu trabalho na internet. Quero pedir para todo mundo que tá online, a gente está com 85 pessoas agora online, sigam a Clara, @clarinhanutri, e eu vou deixar a live salva aqui, então quem quiser assistir de novo, quem quiser mandar para alguém, é só entrar no meu perfil que a live vai estar salva. Se você quiser, eu te mando também. Eu quero. Aquele monte de receita que eu falei, eu vi algumas pessoas pedindo, que brigadeiro é esse, né? Tipo, desesperado. Tá tudo lá no meu perfil, tá tudo lá bonitinho, tá? Show. Então é Clara, só lá. obrigada. Um beijão. Obrigada pelo convite mais uma vez. Você Pessoal também que se cuida. Pode deixar. Quero agradecer também ao povo que acompanhou até agora. Gente, muito obrigada, vocês são ótimos. Eu adoro a interação de vocês fazem perguntas maravilhosas, melhor do que a entrevistadora aqui, com certeza. Essa do vinho todos os dias, eu me senti muito contemplada, não é? Quem dera, obrigada, né? gente. Quem dera. Ai, meu Deus. Deus me livre, mas quem me dera. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.